Pois bem, pessoal, a nossa aula de hoje é sobre a União Ibérica e a invasão holandesa. Esse assunto, ele está aí no livro do Alfredo Bolos, o livro de História, Sociedade e Cidadania. Aí vocês vão encontrar no capítulo 3, América Portuguesa e a presença holandesa. E o nosso assunto basicamente está aí iniciando na página 66, com holandeses no Nordeste, certo? Mas aí para nós entendermos o que foi essa invasão holandesa, nós temos que entender os antecessores dessa história, a União Ibérica, né? O que tem a ver a União Ibérica com a invasão holandesa. E aí o nosso próximo tópico, já a abertura aqui, a União Ibérica, que compreende aí a data de 1580 até 1640. Então, a União Ibérica, os antecessores dessa união vai acontecer após a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, em 1578. O trono português vai ficar vago, certo? Dom Sebastião ele vai desaparecer numa batalha que ele vai travar lá na África, ali na região do Marrocos, ali ao norte da África, em Marrocos. Ele vai travar uma batalha ali contra os mouros, e nessa batalha o rei simplesmente desaparece, né? Eles perdem essa batalha e o rei não é encontrado depois, o corpo desse rei, e até vira uma lenda em torno dessa ideia do rei, à espera do retorno de Dom Sebastião. Certo? O que vai acontecer, vai ter uma espécie de crise sucessória no trono português. Imediatamente alguém vai ter que assumir esse trono, e a pessoa mais próxima era Dom Henrique, o cardeal Dom Henrique, que seria o tio-avô de Dom Sebastião. O problema aqui é que Dom Henrique, ele é um cardeal, e ele não era casado, não podia ter filho, ele tem voto de castidade, e o Vaticano não vai liberar ele dos seus votos de castidade. Então, acaba que Dom Henrique, 2 anos depois, ele morre, sem deixar nenhum filho, sem deixar nenhum sucessor dessa coroa, e aí vai abrir aí a disputa na sucessão da coroa portuguesa, certo? Também conhecida como a crise sucessória de Portugal. Portugal fica sem sucessor imediato, e aí nós vamos ter uma disputa entre aproximadamente três famílias aí disputando. E uma dessas famílias que estavam disputando era aí a família de Felipe II. Felipe II, que nesse momento ele é o rei da Espanha, ele é neto de Dom Manuel, rei de Portugal, e ele vai reivindicar aí o trono português. E ele vai conquistar, de uma certa forma, a força, certo? Lógico que ele vai fazer aí um acordo com os membros da nobreza portuguesa, ele vai ter um apoio da nobreza, pois a nobreza ela também tem interesses econômicos, tem interesse de ter um rei forte no poder, e naquele momento, naquela disputa que acontecia entre 3 sucessores do trono, Filipe II da Espanha seria o mais indicado, pelo menos na visão aí da nobreza portuguesa, certo? Então, Filipe II, mesmo tendo o apoio da nobreza, ele vai invadir Portugal, ele vai vencer alguns pequenos conflitos contra pretendentes do trono, e aí ele vai conseguir conquistar à força o trono de Portugal. Vencendo essa batalha sucessória, Portugal era agora da Espanha. E aí, Portugal sendo da Espanha, nós vamos aí compreender um período que vai ser conhecido como período da União Ibérica, certo? Que vai ocorrer entre 1580 e segue até 1640. Certo? Em resumo, né, União Ibérica é a unificação das coroas espanhola e portuguesa a partir da crise sucessória que vai acontecer aí no trono português, e essa crise de sucessão
vai decretar, infelizmente, para os portugueses, o fim da dinastia de Aves e vai coroar o Felipe II da Espanha como rei de Portugal. Então, Felipe II, ele passa a ter duas coroas aí na Península Ibérica, né? Por isso que a união aí das coroas ibéricas, ok? Então, nós vamos passar agora para o segundo momento, né? O que é que tem a ver a Holanda com essa história? A questão é que a Holanda, ela está travando alguns conflitos com a Espanha, e esses conflitos, eles têm a ver com a tentativa de independência da Holanda e dos países que compõem aí a região dos Países Baixos. Aí aqui no PDF que eu produzi para vocês tem aqui Holanda pertencia à Espanha. Essa informação no livro de vocês se encontra na página 66. A Holanda, ela é uma das províncias dos Países Baixos, e os Países Baixos, nesse momento, eles estão bastante desenvolvidos comercialmente. É o pai de Filipe II, que dominava a região dos Países Baixos, ele permitia muito que essa região tivesse autonomia, mas quando Filipe II ele assume o poder, ele assume o trono da Espanha, meio que ele age com autoritarismo sobre os países que estão sob o seu domínio. E os Países Baixos, se vendo numa situação de crescimento, de força, de poder e se sentindo limitado por Filipe II, eles passam a lutar aí pela sua independência. Então, a partir de 1572, os Países Baixos, lógico que nós temos aí a Holanda que está liderando, que está forte, que está querendo essa independência, eles começam a lutar pela independência da Holanda e também de outros países aí, de outras províncias pertencentes aos Países Baixos, certo? Lembrando que a Holanda, antes de em 1572, eles eram reinos. Ele pertencia aí era um dos reinos adjacentes dos espanhóis, certo? Lógico que a Espanha não fica satisfeita com essa luta de independência dos holandeses e acaba acontecendo aí uma certa inimizade entre esses dois países. O que vai acontecer é que em 1581 a Holanda torna-se independente. E aí ela vai agora assumir, né? Ela vai se proclamar independente e ela vai constituir aí a República das Províncias Unidas ou simplesmente Holanda, certo? Então, Espanha, que antes era dona da Holanda, agora vai ser inimiga da Holanda, certo? E aí o que vai acontecer mais à frente é que a Espanha ela vai cortar relações econômicas com a Holanda, ela vai barrar a Holanda economicamente, ela vai proibir que a Holanda faça comércio com os portugueses. Vamos lembrar que agora Portugal é da Espanha, certo? Porque o rei da Espanha, Filipe II, também manda em Portugal, e Holanda era uma das nações que faziam aí acordo com os portugueses. E aí, que acordos seriam esses? É aí que vai entrar a questão do Brasil, certo? Esses acordos que Portugal tinha com a Holanda era principalmente o açúcar proveniente aí das colônias da América, o Brasil, certo? Então, o que vai acontecer nesse cenário é que os inimigos da Espanha agora também vão ser inimigos de Portugal. Então, se Holanda é inimiga da Espanha, agora vai também ser inimiga de Portugal, certo? E aí nós vamos para o que seria mais ou menos as consequências dessa independência da Holanda, dessa disputa agora entre Espanha e Holanda, essa questão da União Ibérica. Então, como represália, né, o que foi que a Espanha fez para tentar
punir a Holanda. A Espanha faz um embargo econômico que afeta a economia de Portugal, Holanda e Brasil, né? Porque Holanda não pode mais comercializar com Portugal, então Portugal passa a perder esse comprador. Então o Brasil também vai sofrer um pouquinho dessa crise em 1621, como resposta a essa represária, esse embargo econômico. A Holanda ela vai criar aí a Companhia das Índias Ocidentais, certo? Na verdade, antes de 1621, aí vocês vão ter essa informação na página 67 do livro de vocês, tem aí, em 1602, a Holanda vai criar a Companhia das Índias Orientais, certo? Que vai ficar ali sondando, vendo como é que está ali a produção nas regiões orientais, dominada tanto pela Espanha como Portugal. E mais tarde, em 1621, ela vai criar aí a Companhia das Índias Ocidentais. Então, agora o foco dela é no Ocidente, e no Ocidente estão, né, as colônias espanholas e a colônia portuguesa, que é o Brasil, certo? Então, para enfrentar o embargo, eles vão acabar criando essa companhia. E aí, nosso último tópico aqui, os holandeses vão planejar a invasão de Salvador em 1624. Então, agora holandeses na Bahia, certo? Ou como vocês acharem melhor, holandeses no Brasil, certo? Então, esses holandeses se sentindo, né, em resumo aí, se sentindo atacado pela Espanha, eles acabam aí por invadir o Nordeste brasileiro. Então, por que invadir o Brasil? E por que invadir o Nordeste? Vamos lembrar que no período colonial, a região desenvolvida no Brasil, a região em desenvolvimento, a região comercial, a região produtora no Brasil é a região Nordeste, certo? E aí essa região Nordeste, que é o polo açucareiro do Brasil, ele vai acabar sendo alvo aí dos holandeses. Os holandeses que possuía antes da União Ibérica, possuíam uma amistosa relação com Portugal. Todavia, após esse domínio da Espanha sobre Portugal, agora estava aí contra a colônia portuguesa também, agora era inimigo também de Portugal. Então os holandeses vão, já que não podem comercializar mais com Portugal, para que eles não tenham percas significativas com relação ao comércio do açúcar, eles vão pensar eu tenho que continuar comercializando, eu tenho que continuar lucrando com o açúcar. Portugal não pode mais comercializar comigo. Portugal agora está sendo dominado pela Espanha, então eu vou agora direto a mina do açúcar, a mina de ouro. Então, eles vão invadir justamente a região açucareira do Brasil. E aí, por que Salvador? Porque Salvador é a capital do Brasil, certo? Então, a ideia agora é conquistar a capital para depois conquistar o Brasil, certo? Então, em 1624, a Holanda invade Salvador e aprisiona o governador Diogo de Mendonça Furtado, e aí nós vamos ter uma resistência. Aí no livro de vocês, na página 66, está justamente falando sobre isso, certo? A guerra pelo açúcar e pelo tráfico atlântico, né? Porque também Holanda vai invadir com a Companhia das Índias Orientais, vai invadir a região ali da África, as colônias da África que pertenciam a Portugal. Então, o tráfico negreiro também vai ser dominado, ou pelo menos algumas regiões vão ser dominadas aí pelos holandeses, certo? E aí na página 67 do livro de vocês tem a invasão da Bahia, certo? Essa invasão ela vai acontecer em 2 momentos. Em 1624, a primeira invasão, e aí o que é que a população dessa região faz? Todos eles vão fugir para o interior do Brasil, certo? Eles entram no interior do Brasil, enquanto os holandeses ficam na região litorânea. Nesse momento, a região Nordeste era explorada na região litorânea. O interior do Brasil era pouco explorado,
certo? E eles vão fugir para o interior do Brasil, porque eles conhecem o Brasil de alguma forma, né? Essas pessoas que moram aqui, esses portugueses, esses luso-brasileiros, esses índios, esses africanos, né? Até mesmo os escravos, eles vão fugir para o interior do Nordeste brasileiro. Isso, pessoal, mais tarde vai significar, quando nós estivermos estudando africanos no Brasil, esse momento da invasão holandesa vai significar o fortalecimento dos quilombos, porque essa vai ser a grande oportunidade que os africanos escravizados têm para fugir, né? Tem para se libertar. Lógico que nem todos vão fugir, alguns por questões de amizade, por laços quase que familiares, porque nós vamos ter várias relações desses africanos com seus patrões, não é uma só relação, certo? Não é só a parte ruim, mas muitos deles deviam favor e eram amigos desses senhores, tinham eles como a sua única família. Então, enquanto alguns vão fugir e vão se aglomerar nos quilombos, outros vão ficar aí do lado dos seus senhores, lutando contra os holandeses, ou por amizade ou também por ameaça. Tá certo? Vamos lembrar que esses africanos ou afro-brasileiros, eles estão numa situação de escravidão, certo? Ou é pelo amor ou pela dor, tá certo? E aí nós temos essa invasão. Esses luso-brasileiros, esse povo que habitava o Nordeste brasileiro, vão fugir para o interior para fazer o que no livro de vocês tem aí, guerra de emboscada. Eu coloquei aqui guerra de guerrilha, né, que também é uma palavra muito usual para denominar esse período. E é justamente os ataques surpresa. Né, eles vão se dividir e vão atacar os holandeses de forma surpresa. Esse ataque vai durar, os holandeses vão conquistar Salvador, mas essa conquista dura aproximadamente um ano, certo? Um ano de guerra entre esses povos brasileiros que estão aqui e os holandeses. Os holandeses são expulsos, mas em 1625 a Espanha vai enviar à Bahia uma esquadra de 50 navios, aproximadamente 12.000 homens, que vai servir aí para amedrontar esses espanhóis, certo? Então, eles vão ser expulsos aí da Bahia. Então, essa tentativa inicial de invasão da capital do Brasil vai ser um fracasso, eles não vão conseguir, mas eles não vão desistir, certo? Eles agora vão invadir Pernambuco, né? E por que Pernambuco? Por que não mais Salvador, certo? Por que Pernambuco? Porque a ideia dos holandeses, caros alunos, não é conquistar a terra. Eles não querem dominar as terras brasileiras. Eles querem dominar o comércio açucareiro. Essa é a intenção deles, certo? Então, a primeira tentativa era dominar a capital para conquistar. Não deu certo, então eles agora vão atacar e vão tentar conquistar a região produtora, que é, na verdade, o principal objetivo deles dessa invasão aqui na região do Brasil. Mas aí, antes disso, nós vamos agora para a página 68, tá? Vão acompanhando, vão anotando no caderno de vocês, vão grifando de lápis aí no livro, para que vocês possam fazer essas anotações e depois voltar ao vídeo ou voltar no caderno, no livro, quando vocês estiverem lendo, para tirar essas dúvidas. Na página 68, tem aí a segunda parte dessa invasão, que é a invasão de Pernambuco, certo? E essa invasão, ela também vai ser possibilitada, vai ser fortalecida por causa de alguns saques que os holandeses vão fazer, certo? Tanto em navios espanhóis como navios portugueses. Eles vão começar a saquear os navios que vinham para a América, os navios que saíam da Europa, que saíam da Península Ibérica, da Espanha e de Portugal, e vinha para a América coletar as riquezas da América, coletar o ouro, coletar o melaço, coletar o açúcar, certo? Eles começaram a saquear esses navios. E aí todo o lucro que a Espanha teria durante um ano, eles vão perder, porque os holandeses vão saquear e vão
lucrar, né, de forma muito fácil esse dinheiro aí desses saques. Com esse investimento, né, com esse lucro entrando desses saques, eles vão investir nesse ataque aí a Pernambuco, certo? E vão conseguir. Em 1630, os holandeses voltam a atacar o Brasil, agora eles vão ali para a região de Pernambuco e vão dominar a região de Olinda e Recife. É a principal região que eles vão dominar. Lógico que eles vão dominar ali parte do Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, né? Nós vamos ter várias batalhas e várias conquistas, certo? A chegada dos holandeses, né? Eu coloquei aqui no PDFzinho para vocês, a chegada dos holandeses levou parte da população para o interior, então mais uma vez eles fogem para o interior, certo? Mais uma vez eles vão fazer uma resistência, mais uma vez eles vão fazer a tática militar aí utilizada como guerra de guerrilha, que é a guerra de emboscada, certo? Mas tem um diferencial agora nessa guerra. Em 1632, desculpa, nós temos aqui a figura de Domingos Jorge Calabar, certo? Essa figura aqui que está representada em músicas, né, que está representada aí em vários outros períodos da história. Esse nome ficou marcado na história, porque Calabar ele vai ser o traidor, ele vai trair os portugueses, certo? Vamos lembrar que essa região antes era dominada pelos portugueses, agora pelos espanhóis, mas Calabar ele vai ser o traidor da pátria, né? Nós não somos ainda um país, mas seria mais ou menos isso, certo? Calabar ele vai ajudar os holandeses, desculpa, ele vai ajudar os holandeses a destruir aí o arraial em 1635, e ele vai se aproveitar de uma situação, né? Ora, esses holandeses eles estão vindo para o Brasil numa situação de invasor, né? Então eles vão ter medo de serem escravizados, de perderem suas terras. Calabar, ele é miscigenado, ele é filho de uma índia com um português, ele é dono de fazenda, mas ele também mexe ali com contrabando. Ele fazia já um contrabandozinho ali com franceses e holandeses. Então, Calabar, inicialmente, ele está ali lutando para expulsar os holandeses. Mas, em 1632, ele muda de ideia, né? Por que ele muda de ideia? Ele vai ter contato aí com alguns holandeses e ele vai perceber que esses holandeses não estão querendo destruir o Brasil, mas investir nesse Brasil, desenvolver a economia, né? Então os holandeses eles acabam convencendo Calabar de que eles não têm intenção de tomar o seu engenho, pelo contrário, eles têm intenção de investir no Brasil, de comprar o açúcar a um preço bem mais alto do que estava sendo pago pela coroa espanhola. Então, se a Espanha estava comprando, vamos colocar no preço atual, se a Espanha estava comprando o açúcar do Brasil a R$50, digamos assim, uma tonelada a R$50, os holandeses tinham interesse de pagar R$100 por essa tonelada, por essa mesma quantidade que os espanhóis. Então, Calabar começou a perceber que seria um bom negócio esses holandeses dominar o Brasil. Seria bem melhor do que se os portugueses ou os espanhóis estivessem dominando, certo? Vamos lembrar que os holandeses, mesmo pagando o dobro do preço que os portugueses e os espanhóis pagavam pelo açúcar brasileiro, eles ainda teriam lucro, né? Porque se Portugal pagava uma determinada quantia e vendia depois para os holandeses mais caro, então, na verdade, vai sair uma pichincha agora para os holandeses comercializar diretamente com Pernambuco, certo? Então, agora o Calabar, ele acaba vendo essa invasão holandesa não como ruim, mas como uma estratégia aí de lucro. Então, ele vai trair, então ele vai ajudar aí nas estratégias
ele vai conhecer essa guerra de emboscada, essas guerrilhas, então ele acaba aí ajudando nessa conquista dos holandeses no Nordeste brasileiro. Então, muito desse avanço dos holandeses, desse sucesso dos holandeses no Nordeste brasileiro, deve-se à traição de Calabar. Né? Calabar é considerado o traidor aí da colônia, o traidor dos portugueses, certo? E mais tarde, né, um fato aí interessante e triste até, né, na página 68 está colocando aí que mais tarde, quando os holandeses eles conseguem conquistar o Nordeste brasileiro, eles aprendem Domingos Jorge de Calabar e matam ele, certo? A ideia mesmo é queima de arquivo, né? Sabendo que Calabar ele era um traidor, que ele já poderia mais tarde vir a trair os holandeses resolveram então exterminar esse problema, né? Não ter esse problema mais tarde, ok? E aí os resultados dessa conquista, certo? Que é o resultado ruim, né? Um resultado de guerra, um resultado de invasão. Nós vamos ter aí, os engenhos vão ser destruídos, né? Parte desses engenhos vão ser destruídos pela própria população, pelos próprios donos dos engenhos. Algumas missões também vão ser destruídas, lavouras vão ser destruídas. A Olinda vai ser incendiada e destruída. Fuga de negros, né? Cresce aí os quilombos dos Palmares, né? Um símbolo mais tarde nós vamos estudar quando a gente estiver vendo escravidão no Brasil. As plantações também são destruídas, então muitas lavouras de cana-de-açúcar são queimadas e os holandeses dominam então o litoral nordestino, certo? Ele acaba aí fazendo acordos com alguns senhores de engenho e é o que nós vamos ver agora. Com o domínio da Holanda na região nordeste do Brasil, a Companhia das Índias Ocidentais resolve então mandar Nassau para Recife, né? Maurício de Nassau é o tão famoso, o tão ilustre Maurício de Nassau, que é um invasor, mas foi amado como amigo, né? Foi amado até mesmo como salvador, não foi visto como amigo, como inimigo, foi visto como amigo mesmo, certo? Nós temos aí um paradoxo com relação ao Maurício de Nassau, né? Um invasor que é adorado até hoje, que foi importante para a região aí de Pernambuco, principalmente para Recife. Então, em 1637, a Companhia das Índias Ocidentais resolve mandar Maurício de Nassau para governar o Brasil holandês. Então, nós temos esse assunto aí na página 68. Tá certo? E aí, Maurício de Nassau, aí no livro de vocês, está colocando aí que ele vai seguir 3 medidas administrativas, certo? Que eu também vou colocar aqui, vou acrescentar um pouquinho mais, mas aqui no livro de vocês praticamente são 3, tá bom? A primeira, que é a mesma que está aqui, é a aliança com os senhores de engenho, certo? Então, esse período é relativamente de paz, ele vai adotar algumas medidas para conquistar os brasileiros, certo? Então, ele vai criar uma certa inimizade desses portugueses, desses luso-brasileiros, desses senhores de engenho, eles vai criar uma inimizade ali com os espanhóis, certo? Então, eles vão fazer ali umas alianças. Como é que essa aliança vai ser feita entre os moradores do Brasil, entre os brasileiros e os holandeses, né? Eles vão fazer aqui uma aliança com relação à produção açucareira, eles vão fazer empréstimos aos senhores de engenho, isso é importante, né? Porque eles vão facilitar o acesso ao dinheiro. Para que esse dinheiro? Né? Para comprar, para garantir o abastecimento de escravos, para aumentar os engenhos, né? Então, os senhores de engenho, na verdade, ficam muito felizes com os holandeses, porque eles
invadem o Brasil, mas em vez deles quererem tomar os engenhos, eles vão investir nesses engenhos, eles vão facilitar o dinheiro através dos empréstimos para que esses engenhos sejam aumentados, que máquinas sejam trazidas, que aumente aí a quantidade de escravos. Lógico que mais tarde, Nassau, né, isso aqui seria uma estratégia mais local, aí mais em Recife, né, ele vai fazer o saneamento básico, a modernização de Recife. Recife passa a ser chamada de Maurícia ou Maurícia, simplesmente Maurícia. Ele vai criar jardim botânico, vai fazer pontes, vai praticar aí a tolerância religiosa. É um tópico importante, né? Porque aqui no Brasil a predominância religiosa é o catolicismo, mas vamos lembrar que os holandeses são protestantes, então eles não vão obrigar esses colonos a mudar de religião, pelo contrário, eles vão aí fazer uma abertura religiosa no Brasil, né? E isso é muito bom, por quê? Porque além de manter essa amistosidade entre esses povos, a questão da religião é muito importante. Então a religião aqui vai agir de forma muito, muito livre. Então quem quiser, quem for judeu, né, vamos lembrar que antes da invasão holandesa a religião oficial é o catolicismo, e o catolicismo foi bastante rígido com relação a essa abertura religiosa. Os judeus foram perseguidos, índios, africanos, todos eles foram muito perseguidos com relação à religiosidade, mas agora não. Agora na dominação holandesa, quem é judeu, se quiser se quiser realmente assumir que é judeu, pode ser. Quem for islâmico, quem for, até as culturas africanas vão também ter o seu valor. O sincretismo religioso vai se fortalecer também nesse momento, por causa dessa liberação religiosa. E o fato também interessante, a curiosidade, só para acrescentar, nós vamos ter aí a primeira construção da primeira sinagoga no Brasil, certo? Ali na região de Recife. E ele vai trazer, isso aqui vai ser muito bom para a gente, né? Que são pintores, ele vai investir aí na arte. Nós temos aí Albert Eckhout e Frank Poster, que vão ser os dois pintores que vão retratar aí esse Brasil que não tinha sido retratado. Ele vai também trazer cientista, como Jorge Macrave, que é um naturalista, ele é um grande idealista, e o William Pison, que é um médico, né? Então ele tem aí uma visão bem futurística, né? Ele é um visionário. Nassau, né, ele vai se preocupar muito em desenvolver esse Brasil. Ele está vindo da Europa, né? Ele é um conde holandês, certo? E aí ele vê o governo do Brasil como uma oportunidade de ser lembrado. Nassau, ele é vaidoso, certo? E ele quer ser lembrado por essa história. Ele quer ser lembrado nesse século XVII. Como é que o Brasil vai ser lembrado no século XVII? Ele quer o nome dele estampado, pelo menos nesse período aí, que o Brasil vai ser conquistado pelos holandeses, certo? Trouxe aqui a imagenzinha, né, do Nassau, Maurício Nassau, e também algumas imagens da época, após a época de Nassau, mostrando o crescimento urbanístico da cidade de Recife, na época Maurícia, certo? Ele vai fundar aí a ponte de Boa Vista. Depois a gente vai falar um pouquinho do boi voador, certo? A história é a tão famosa lenda do boi voador, certo? Essas pinturas, né, provavelmente foi pintada aí por Poster ou por Eckhout, certo? Aí essa figura aqui, essa imagem foi pintada por Poster, daqui a descrição da imagem, certo? Poster ele vai se dedicar, aí nós vamos aí, pessoal, para a página 69, tá? O Poster, ele vai se dedicar às pinturas paisagistas, né? A questão da cidade, a questão da natureza no seu geral,
a questão da ponte, a questão urbanística. É isso que o pôster vai se preocupar mais, certo? Agora, o Ecaute, ele vai pintar ali bastante a questão das plantas, dos animais, das pessoas. E aí nós estamos vendo essas imagens aqui, né, retratada por eles, né? A cultura vai ser bastante evidenciada por esses pintores, tá certo? Aí na página 69 tem mais informações, né, algumas construções, ok? E aí nós teremos o próximo tópico, que é a restauração de Portugal, certo? Portugal não está contente com a Espanha liderando, certo? Portugal vê que Felipe II é realmente um rei autoritário. Felipe II limita muito esse crescimento de Portugal. Então, Portugal está em crise, Portugal está insatisfeito, Portugal está querendo reaver a sua coroa. Então, em 1640, Portugal, com a ajuda da Inglaterra e da Holanda, ela vai se tornar independente, certo? Esse período aí, vocês vão ver na página 70, que também pode ser reconhecido como restauração, certo? Pode ser que caia em vestibulares alguma questão falando sobre a restauração portuguesa, né? O que é a restauração portuguesa? É justamente o momento em que Portugal vai reaver a sua coroa. E aí quem vai assumir agora essa coroa não é a dinastia, mas a dinastia Aves, né? A dinastia Aves morreu lá com Dom Henrique. Agora a dinastia que vai assumir é a dinastia de Bragança, justamente essa dinastia que veio para o Brasil, não o mesmo rei, né? Mas a mesma família. Então, Dom João IV, ele vai assumir a coroa portuguesa. Então, a União Ibérica acaba, certo? A restauração significou o quê? O que é a restauração? É a independência de Portugal da Espanha. Então, Portugal se separa da Espanha. Agora, existe um rei em Portugal e um rei na Espanha. Então, finaliza aí a União Ibérica, certo? E aí nós temos o Nassau retornando em 1644 à Holanda. Por que Nassau sai, né? Por que os holandeses não querem mais o Nassau no Brasil, certo? Nassau, ele é muito intenso, né? Ele vai fazer muitas construções, ele vai deixar realmente a sua marca no Brasil. E quando Portugal ele se torna independente da Espanha, vai ter uma reviravolta, certo? Agora o Brasil volta para o poder de Portugal. E aí, a Holanda, que antes era amiga de Portugal, agora se torna inimiga e em 1640 se torna aliada. Só que essa Holanda, que é aliada, que ajudou os portugueses a expulsar os espanhóis, a se defender dos espanhóis, agora ela vai ficar como? Ela vai poder permanecer nesse Brasil? Então, o que é que os portugueses vão fazer? Aí na página 70 ainda, certo? Os portugueses eles vão fazer um acordo com os holandeses, que é uma trégua de 10 anos. Essa trégua, ela visa não... como é que eu poderia colocar? A não invasão da Holanda. A Holanda ela é uma trégua de paz entre Holanda e Portugal. Então, Holanda pode continuar no Brasil durante esses 10 anos. Holanda pode continuar comercializando o açúcar no Brasil, pode continuar na região de Pernambuco, certo? E Portugal vai continuar explorando o restante do Brasil, certo? Qual é o problema aí? Mais tarde, os holandeses vão enfrentar uma crise no açúcar, e devido a essa crise, eles vão começar a cobrar os empréstimos, né? Então, o preço do açúcar vai cair, e essa trégua aí de não invasão, de não expulsão dos holandeses no Brasil, essa trégua meio que não vai ser respeitada,
certo? Por quê? Porque o preço do açúcar cai. Se o preço do açúcar cai, então nós vamos ter aí Portugal tendo prejuízo e a Holanda tendo prejuízo, certo? E a Holanda precisa lucrar. Então a forma deles pelo menos manter aí o seu lucro é cobrar esses empréstimos que foram feitos lá no início dessa invasão. É justamente por isso também, vou voltar aqui um slide um pouquinho, né? Lembrar por que Nassau vai retornar. Os holandeses vão começar a pressionar Nassau para cobrar esses impostos. Nassau não gosta nem um pouco de cobrar esses impostos, não quer, na verdade, cobrar esses impostos, porque ele vai ter alianças com esses senhores do engenho, esses senhores de engenho. Então, ele meio que se torna resistente, meio que não é a prioridade de Nassau estar fazendo a cobrança desses impostos, mas é prioridade para os holandeses, certo? Porque os holandeses não querem saber de ter prejuízo, certo? Então, eles vão aí começar a cobrar esses impostos. Nassau, ele é resistente, ele até entra em conflito com a coroa holandesa, e aí a Companhia das Índias Ocidentais, resolve tirar Nassau do poder. Então, Nassau ele volta para a Holanda e o Brasil vai ser governado por outra pessoa, certo? E aí, esses holandeses que no início da invasão holandesa eram amigáveis, vieram emprestando dinheiro, vieram tolerantes, certo? Vieram comprando açúcar com preços maiores, então muito permissível. Agora vai chegar o momento do acerto de conta e os holandeses vão começar a cobrar os empréstimos feitos aos senhores de engenho, certo? A tolerância religiosa vai se transformar em intolerância religiosa, porque esses colonos, essa população vai resistir, certo? Então, começa aí a iniciar um sentimento de revolta, certo? Então, aí no dia 3/8 de 1645, nós teríamos aí a Batalha dos Montes das Tabocas, né? Que aí seria o fim da invasão holandesa no Brasil, certo? Mas no livro de vocês, na página 70 ainda, tá colocando assim a luta contra os holandeses. E essa luta, pessoal, ela não é pequena, não é rápida, certo? É uma luta bastante desgastante. No livro de vocês tem a imagem aí na página 70, mostrando os líderes, né? Os líderes dessa revolta contra os holandeses, que aqui no livro de vocês tem Insurreição Pernambucana, né? A famosa Insurreição Pernambucana, que vai ter aí a batalha, a primeira batalha de Guararapes e a segunda batalha de Guararapes. Essa batalha, ela tem uma certa discussão entre os historiadores, né? Porque muitos historiadores defendem que é o momento que vai representar a unidade do Brasil, a nacionalidade do Brasil, o Brasil os brasileiros defendendo seus próprios interesses, né? Mostrando aí um pouquinho essa amizade entre negros, brancos e índios, e na verdade a gente sabe que não foi bem isso, certo? Essas três etnias vão se unir, lógico, por interesses próprios. Essas três etnias elas vão se unir para defender o seu território, para defender suas riquezas. E aí nós temos essas três figuras aqui, né? Esse aqui que representa a figura branca, o europeu, a figura negra, a figura indígena e a figura negra, né? E aí no livro de vocês tem aí colocando, né, Henrique Dias, esse daqui seria o Henrique Dias, representando os afro-brasileiros. Esse daqui seria o André Vidal de Negreiros, certo? Representando aí os europeus, essa unidade europeia, e Felipe de Camarão, que seria aí um descendente indígena, né? Um miscigenado. Então nós temos aí essa junção aí das três raças. É uma ideia, certo? Não sei se seria tão romântica assim, mas aconteceu, certo? Todos que estavam aqui no Brasil, negros, brancos, indígenas, independente da ideia agora de união, eles vão lutar
para expulsar esses holandeses, certo? E aí nós temos a Batalha de Guararapes. Essa batalha que tem no livro de vocês, essa imagem aqui que tem no livro de vocês. Aí tem uma citação aqui, tá? Desmentindo um pouco essa ideia. E aí estaria aqui o Henrique Dias, né, que seria o afrodescendente, o André Vidal, que é a figura branca europeia, e Felipe de Camarão, que seria esse indígena aqui, que representaria a etnia indígena, ok? E aí, Tratado de Paz com a Holanda vai ser firmado em Haia, certo? Antes da expulsão dos holandeses, eles fizeram um tratado de não agressão, um tratado de não agressão por 10 anos. Esse tratado meio que não foi cumprido por causa da crise do açúcar, os holandeses não podiam ter prejuízo, nem os portugueses, e a questão da cobrança de impostos vai gerar toda aquela revolta e os holandeses vão ser expulsos do Brasil, certo? E aí vamos lembrar, né, vai entrar aí a Inglaterra, certo? A Inglaterra, mais uma vez, a figura da Inglaterra nessa expulsão. Vamos lembrar que a Holanda e a Inglaterra ajudaram Portugal a se libertar da Espanha. Agora, a Inglaterra vai ajudar Portugal a se livrar também aí da Holanda, certo? Mas essa libertação da Holanda, ela não é uma libertação tão só a questão da violência, não. Eles vão fazer também alguns acordos, certo? Os holandeses vão participar de vários conflitos e tal, e eles vão acabar sendo expulsos. Mas esses acordos, né, de paz entre Portugal e a Holanda vão acontecer, né, aí na cidade de Haia. Holanda renuncia qualquer pretensão sobre o Brasil, então fica aí aberto somente para Portugal. Portugal se torna o único dono do Brasil. Portugal vai ter que pagar uma indenização de 4 milhões de cruzados, certo? É aqui que vai entrar a Inglaterra, né? Nossa dívidazinha externa aqui, ó, 4 milhões. Os ingleses vão emprestar esse dinheiro, certo? Para Portugal. Portugal vai ceder algumas regiões na Ásia, algumas regiões na Índia, certo? Vai ceder, aqui eu não coloquei, mas no livro de vocês vai ceder Tanger, no norte da África, vai ceder Bombay, na Índia, certo? E outras regiões. Então, Portugal vai perder alguns outros territórios, certo? E no dia 26 de janeiro de 1654, os holandeses são expulsos definitivamente de Recife, certo? E aí nós terminamos aí a invasão holandesa no Brasil, certo? Finalizando aqui com as duas bandeiras, ok? E aí, pessoal, finalizamos o nosso assunto de hoje, né? Um assunto bem simples, bem rápido, né? Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo porque realmente eu falo muito, mas eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? E qualquer dúvida vocês já sabem, tá bom? Então, tchau e bons estudos.